indivíduos classificados nesse padrão são impulsionados a matar devido a intensos graus de narcisismo, elevados níveis de egocentrismo, delírios de grandeza e a constante ânsia pela admiração de outras pessoas. Estas são só algumas das características das pessoas que se enquadram nesse caso. Essas necessidades podem às vezes levar esses indivíduos a desenvolver pensamentos grandiosos que são parcial ou até mesmo totalmente delirantes. Ideias como possuírem uma ligação especial com uma celebridade ou com Deus, ou de serem o centro de atenção das pessoas de forma que satisfaça suas necessidades egocêntricas, acabam por fazer essas pessoas recorrerem à agressividade ou no extremo até mesmo desviver alguém. Alguns dos exemplos e casos demonstram que essas pessoas podem ter o objetivo de alcançar algum reconhecimento público ou para conseguir algum nível de compaixão vitimista, o que acaba os conferindo o termo de quase psicopatas. Mas por que matam? Normalmente está o contexto de ciúmes, que geralmente está ligado ao orgulho ferido e ressentimento, que se associados aos sentimentos de que são menos desejáveis do que outras pessoas, geralmente ganham força para consumar os seus atos. Mark David Chapman, natural do Texas, em Fort Worth, era filho do sargento da Força Aérea Americana David Curtis Chapman, considerado apático e volúvel, sendo agressivo com a mãe de David, segundo alguns relatos próximos. Já a mãe, Jeanne Elizabeth Faze, era uma enfermeira e, por sua vez, descrita como uma sonhadora e, de certa forma, uma mulher temperamental. A família, que 7 anos depois viria a ter outra filha chamada Susan, morou um tempo em Purdue, em Indiana, antes de se mudar para Decatur, na Geórgia, onde Chapman fez algumas amizades. Um teste de QI feito na época aos 11 anos de idade mostrou um nível intelectual superior, sendo um adolescente ativo e bem curioso, trabalhando em bibliotecas, colecionando moedas e inaugurando um jornal local, e em meio tempo ganhava algum dinheiro lavando bicicletas. Chapman gostava de enterrar cápsulas do tempo e soltar balões de hélio com mensagens que ele vivia torcendo para que alcançassem lugares distantes. Foi então que, durante sua juventude, acabou se tornando fã ávido dos Beatles, cobrando valores para amigos verem sua performance de She Loves You. Seu pai, então, passou a ensinar guitarra para Chapman. Na terceira ou quarta série, Chapman começou a sofrer bullying por falta de habilidades esportivas, o que culminou Chapman se recolhendo em um mundo de fantasias vívidas, onde deixava de ser um garoto desajustado e passava a ser muito admirado, deixando claro que Chapman se enquadrava perfeitamente no nível do índice 7. Mais tarde, diria que fantasiava ser o rei de um mundo de pessoinhas que habitavam as paredes de sua casa, onde o mesmo disse, abre aspas, eu era o herói deles e aparecia todos os dias no jornal da TV, por ser muito importante. Aos 14 anos, Chapman cheirava cola e fluido de isqueiro, mas também não dispensava drogas mais pesadas. Depois de um certo tempo, parou de frequentar a escola e de até tomar banho, adotando uma postura anti-paz e anti-tudo. Uma vez, Chapman fugiu de casa e morou nas ruas por 2 semanas, passando noites em cadeias durante viagens sob o controle de LSD. Em 1971, Chapman se filiou a um grupo cristão buscando abandonar o vício das drogas, passando a espalhar folhetos enquanto usava uma cruz no pescoço e tentava converter seus amigos. Com 17 anos, voltou a ser um aluno exemplar e começou a trabalhar em acampamentos de verão para a YMCA, Associação Cristã de Moços, em tentativa de recuperar a sua inocência que havia sido manchada, tema que viria a encontrar no fatídico livro O Apanhador no Campo de Centeio.
Chapman se recusava a tocar a música dos Beatles, que até então era seu grupo musical favorito, pois considerava blasfema a declaração de Lennon sobre a fama da banda, onde o mesmo em 66 declarava que a banda era mais famosa do que o próprio Jesus, o que ofendeu severamente a sensibilidade cristã de Chapman. Em 75, Chapman trabalhou em campos de refugiados do Vietnã, primeiro em Beirute e depois no Arkansas. Lá, conheceu Jessica Blankenship. O casal começou a namorar e se envolveu em um carismático grupo cristão que realizava até mesmo rituais de exorcismo e curas espirituais. Na época, Jessica começou a perceber uma cisão peculiar na personalidade de Chapman. Às vezes era moralmente rígido, se recusando a ser amoroso, tocar guitarra ou até mesmo o simples fato de consumir fast food. Em outros momentos, gostava de tocar música e beber. Foi durante um desses períodos que acabou traindo Jessica com uma colega de trabalho, sem que a mesma soubesse. Ele dizia que era uma batalha entre a carne e o espírito, que gerava sentimentos de culpa intensos. Então, depois de se matricular em uma faculdade presbiteriana conservadora do Tennessee, começou a ser assolado por pensamentos de morte e chorava depois de qualquer espécie de contato físico com Jessica e mencionava uma fantasia de com uma enquanto a namorada olhava. Chapman se juntou a Blankenship como estudante no Covenant College, uma faculdade evangélica de artes liberais presbiteriana em Lookout Mountain, ainda em Geórgia. Caralho. Chapman começou a ter pensamentos autodestrutivos e a se sentir um fracasso, ficando para trás em seus estudos e tornou-se obcecado pela culpa por ter traído sua namorada. Um tempo depois, largou... Caralho! Um tempo depois, largou o Covenant College depois de apenas um semestre e Jessica rompeu o relacionamento logo depois. Mais tarde, acabou aceitando um emprego como segurança no qual recebeu um treinamento para usar armas. Tempo depois, equipou seu carro com um holofote, gás lacrimogênio, um cacetete e uma arma. A essa altura, Chapman vivia tão tenso que uma mínima provocação poderia lhe causar uma explosão de ira. Foi então que, em 1977, quando se mudou para o Havaí, foi tomado por um profundo desespero e decidiu que cometeria tal ato como suicídio. Telefonou para uma linha de emergência e passou a fazer psicoterapia. Porém, pouco tempo depois, foi de carro até uma região deserta e colocou a mangueira de um aspirador de pó no cano de escapamento para tentar encerrar sua vida inalando monóxido de carbono. Um pescador o encontrou a tempo, pois o exaustor havia feito um buraco na mangueira, eventos que Chapman considerou como sinais diretos de Deus. Chapman acabou arranjando um emprego no mesmo hospital para onde o levaram para ser atendido, no Castle Memorial Hospital. Em um curto espaço de tempo, foi despedido pelo hospital, recontratado, depois brigou aos gritos com uma enfermeira e pediu demissão. Depois disso, conseguiu um emprego como segurança noturno e começou a beber muito. Na mesma época, seus pais se divorciaram e sua mãe passou a morar com ele no Havaí. Em 1978, Chapman fez uma viagem pelo mundo durante 6 semanas. Visitou Tóquio, Seul, Hong Kong, Singapura, Bangkok, Delhi, Beirute, Genebra, Londres, Paris e Dublin. Um tempo depois, começou a namorar com a Gloria Abe, a agente de viagens. Casaram-se no ano seguinte e, ainda trabalhando no hospital, se tornou isolado e rabugento, começando a beber cada vez ainda mais. Então que se tornou obcecado com o romance de Salinger e com a ideia de matar uma celebridade. John Lennon era apenas um dos nomes em uma lista de possíveis vítimas, que também incluía a atriz Elizabeth Taylor e o apresentador de TV Johnny Carson. O apanhador no campo de Seitei, no qual um adolescente raivoso fala a respeito de sentimentos de alienação, confusão existencial e a perda da inocência na infância. Chapman começou a ver Lennon como um dos personagens que aparece no livro, tipos de pessoas que soltam comentários banais sobre justiça e simplicidade, porém vivem em luxo e abundância, enquanto outros passam fome e dificuldades. A identificação de Chapman com Holden Caulfield, o jovem protagonista do romance, se tornou tão intensa que ele tentou adotar legalmente o nome do personagem. Na mesma época, começou a frequentar galerias de arte e comprou 2 obras do preço considerável, uma litogravura de Salvador Dalí e um autorretrato de Norman Rockwell. Em setembro de 1980, escreveu uma carta a uma amiga na qual afirmava: "Eu estou ficando louco", e assinou como o apanhador no campo de Seitei. Em 27 de outubro de 1980, Chapman, que tinha seus 25 anos de idade, adquiriu um revólver Carter Arms Undercover calibre .38 especial, de 5 tiros e um no Lulu, por apenas $169, precisando de apenas uma carteira de motorista e preencher 2 formulários. Um tempo depois, deixou sua esposa em casa no Havaí e viajou até Nova York. Até então, seu plano era matar o músico John Lennon.
Ele voou para Nova York em 29 de outubro após entrar em contato com a Administração Federal de Aviação para saber a melhor forma de transportar uma arma de fogo. Descobriu assim que as balas podiam se danificar no avião, então viajou sem elas e saiu para obter munição com um amigo que não sabia de suas intenções em Atlanta antes de retornar em novembro. De volta a Nova York, assistiu ao filme Gente como a Gente e decidiu interromper seus planos. Deixou de vez a cidade em 12 ou 13 de novembro, voltando ao Havaí e disse à esposa que estava obcecado em matar John Lennon, mostrando a arma e as balas, mas ela não informou a polícia ou os serviços de saúde mental. Chapman diria mais tarde que o mandamento "não matarás" apareceu na televisão enquanto assistia e também estava escrito em um quadro na parede que sua esposa colocou em seu apartamento. Logo, marcou uma consulta com um psicólogo clínico, mas não apareceu e voou de volta para Nova York em 6 de dezembro de 1980, onde se hospedou na ACM de Upper West Side por uma noite antes de se mudar para Sheraton Hotel, em Midtown Manhattan, local com visão para o apartamento de Lennon. Logo em seu primeiro dia na cidade, Chapman entrou em um táxi e disse ao motorista que era um engenheiro de som que estava trabalhando com John Lennon e Paul McCartney, entre outras coisas. Também ofereceu ao condutor e, ao deixar o veículo, se despediu dizendo: "Lembre-se de meu nome se você ouvi-lo novamente." Em 7 de dezembro, abordou o cantor James Taylor na estação de metrô da 72nd Street. De acordo com Taylor, abre aspas, "O cara meio que me prendeu na parede e brilhava de suor. Falava que nem um maluco sobre o que ia fazer e essas coisas sobre como John iria se interessar e que entraria em contato com John Lennon." Naquela noite, Chapman e sua esposa falaram ao telefone sobre como conseguir ajuda para seus problemas trabalhando primeiro em seu relacionamento com Deus. Em certo ponto, considerou cometer pulando da Estátua da Liberdade. Em 7 de dezembro do mesmo ano, Chapman passou várias horas de tocaia à frente do Dakota, um famoso prédio de Manhattan onde Lennon e sua esposa Yoko e Sean, filho do casal de apenas 5 anos, moravam. Nesse dia, quando o alvo não apareceu, Chapman incorporou as atitudes do personagem Holden em seu livro. Voltou até o hotel onde estava hospedado, chamou uma garota de programa e pagou $190 apenas para que ouvisse Chapman falar. De novo, velho. No dia seguinte, abriu a Bíblia no Evangelho de João e escreveu o sobrenome Lennon ao lado do nome do evangelista, fazendo alusão ao músico. Ao decidir que faria com um astro, voltou ao Dakota e no caminho comprou exemplares da Bíblia e de apanhador do campo de centeio. Horas depois, Chapman encontrou a governanta da casa de Lennon e o jovem Sean na rua. Por volta das 5, quando Lennon e Yoko saíram do Dakota a caminho de uma sessão de gravação, Chapman cumprimentou Lennon e solicitou um autógrafo na capa de um disco. O fotógrafo amador Paul Goresh estava por perto e tirou uma foto quando Lennon autografava o álbum. Chapman disse em uma entrevista que tentou fazer com que Goresh ficasse e pediu a outra fã de Lennon que estava por perto para sair com ele naquela noite. Ele sugeriu que não teria assassinado Lennon naquela noite se a mulher tivesse aceitado seu convite ou se Goresh tivesse ficado, mas provavelmente teria tentado outro dia. No momento em que o casal voltou, 6 horas depois, Chapman ainda estava lá. Por volta das 10h50, Lennon e Yoko retornaram ao Dakota em uma limusine. Eles saíram do veículo, passaram por Chapman e caminharam em direção à entrada em arco do prédio. Da rua atrás deles, Chapman disparou 5 balas de ponta oca de um revólver especial .38, 4 das quais atingiram Lennon nas costas e no ombro. Chapman permaneceu no local após o tiroteio e parecia estar lendo um apanhador no campo de centeio, enquanto policiais da cidade de Nova York chegaram e o prenderam sem incidentes. Os policiais reconheceram que os ferimentos de Lennon eram graves e decidiram não esperar por uma ambulância, os levando às pressas para o Hospital Roosevelt em uma viatura. Lennon foi declarado morto na chegada. 3 horas depois, Chapman disse à polícia: "Tenho certeza de que a grande parte de mim é Holden Caulfield, que é a pessoa principal do livro. A pequena parte de mim deve ser o diabo." Lennon foi declarado morto em um hospital próximo, e o mundo, imerso em dor, lutou para compreender que tipo de homem desejava silenciar um músico tão adorado. Um ano depois, durante o julgamento em 1981, o debate entre a defesa e a acusação sobre as condições mentais do réu acabou apenas quando Chapman se declarou culpado. Apesar de usar a abordagem espiritualista para explicar seu desejo de matar, havia indicativos de que encarava o assassinato, principalmente de alguém importante, como uma oportunidade de ser alguém, o que resgataria de sua invisibilidade e anonimato. É verdade que, quando um crime desses ocorre contra as celebridades, ambos se unem no laço da história, a ponto que seria impossível contar uma história sem mencionar o outro.
Chapman foi sentenciado a 20 anos de prisão perpétua. Anos mais tarde, quando o Conselho de Condicional perguntou sobre o que motivou a conduzir o crime, sua resposta foi, abre aspas, atenção. Simples assim. O planejamento de Chapman foi descrito como confuso. Ao longo dos anos, confirmou e negou que se sentia justificado por suas crenças espirituais na época ou se tinha a intenção de adquirir algo a mais como a fama. A única vez em que fez uma declaração pública antes de sua sentença e por vários anos depois foi durante um breve episódio psicótico no qual estava convencido de que o significado de suas ações era promover o apanhador no campo de centeio, o que resultou em uma única carta enviada ao The New York Times pedindo ao público que lesse o romance. O jornalista James R. Gaines, que o entrevistou extensivamente, concluiu que ele não matou Lennon para se tornar uma celebridade. De acordo com uma audiência posterior, Chapman tinha uma lista alternativa de alvos em potencial, incluindo também o ex-Beatle Paul McCartney, o apresentador Johnny Carson, a atriz Elizabeth Taylor, o ator George C. Scott, a ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis, o recém-eleito presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan e o governador do Havaí George Ariyoshi. Há rumores de que Chapman viajou para Woodstock, em Nova York, durante uma de suas visitas ao estado. Talvez eu esteja louco. Durante uma de suas visitas ao estado em busca de Todd Rundgren, outro alvo de obsessão. Ele estava vestindo uma camiseta promocional do álbum Hermit of Mink Hollow, de Rundgren, quando foi preso e tinha uma cópia de Rush, The Ballad of Todd Rundgren, em seu quarto de hotel em Manhattan. O cantor não sabia dessas conexões até muito tempo depois, no dia do assassinato. David Bowie estava se apresentando na Broadway com a peça The Elephant Man. Eu era o segundo em sua lista, diria mais tarde. Chapman tinha um ingresso na primeira fila para The Elephant Man na noite seguinte. John e Yoko deveriam sentar-se na primeira fila dessa apresentação também. Então, na noite posterior à morte de John, havia 3 assentos vazios na primeira fila. Não consigo dizer o quão foi difícil aquilo. Eu quase não consegui terminar a apresentação. Chapman foi formalmente acusado de homicídio de segundo grau, a acusação de homicídio mais grave na lei do estado de Nova York. Ele confessou à polícia que havia usado balas de ponta oca para garantir a morte de Lennon. A esposa de Chapman sabia dos preparativos do marido para matar Lennon, mas não tomou nenhuma atitude porque Chapman não deu continuidade na época. Ela não enfrentou nenhuma acusação posteriormente. Chapman disse mais tarde que nutria um, abre aspas, profundo ressentimento em relação à esposa por ela não ter ido a ninguém, nem mesmo à polícia, e dito: olha, meu marido comprou uma arma e disse que vai matar John Lennon. Chapman tornou-se elegível para a liberdade condicional pela primeira vez nos anos 2000, após cumprir 20 anos de prisão. Segundo a lei do estado de Nova York, ele é obrigado a ter uma audiência de liberdade condicional a cada 2 anos a partir daquele ano. Desde então, um conselho de 2 ou 3 membros negou a liberdade condicional de Chapman 13 vezes. Antes de sua primeira audiência de liberdade condicional, Yoko enviou uma carta ao conselho solicitando que Chapman permanecesse atrás das grades e cumprisse o restante de sua sentença de prisão perpétua. Além disso, o senador do estado de Nova York, Michael Nozzolio, presidente do Comitê de Vítimas de Crimes, escreveu ao presidente do Conselho de Liberdade Condicional, Brian Travis, dizendo: é responsabilidade do Conselho de Liberdade Condicional do estado de Nova York garantir que a segurança pública seja protegida da libertação de criminosos perigosos como Mark David Chapman. No ano de 2000, durante uma audiência de 50 minutos, Chapman declarou que não representava uma ameaça à sociedade e que Lennon teria aprovado sua libertação. O Conselho de Liberdade Condicional recusou e concluiu que libertá-lo, abre aspas, depreciará a gravidade do crime e minaria o respeito da lei. Que a concessão de entrevista à mídia por Chapman representava um interesse contínuo em manter sua notoriedade. Eles observaram que Chapman tinha um bom histórico disciplinar enquanto estava na prisão, mas havia estado em confinamento solitário e não tinha acesso a programas de antiviolência e antiagressão. O advogado da Associação Correcional de Nova York, Robert Gain, disse que considerava improvável que Chapman fosse libertado, pois o conselho não correria o risco de sofrer com o calor político da libertação do assassino de Lennon. Yoko afirmou que se Chapman fosse libertado, ela e os filhos de Lennon não se sentiriam seguros pelo resto de suas vidas. Yoko chegou a falar: temo que isso traga de volta o pesadelo, o caos e a confusão. Já em 2002, 2 anos após o primeiro julgamento, apesar de um histórico comportamental positivo, o conselho afirmou novamente que a libertação de Chapman após 22 anos de prisão reduziria a gravidade. Já em 2004,
Conselho de Liberdade Condicional realizou uma terceira audiência e recusou a liberdade condicional. Um dos motivos apresentados pelo Conselho foi que Chapman havia submetido Yoko a um sofrimento monumental por ela ter testemunhado o crime. Outro fator foi a preocupação com a segurança de Chapman. Vários fãs de Lennon ameaçaram matá-lo após sua própria libertação. A carta de Yoko, se opondo à sua libertação, afirmava que Chapman não estaria seguro fora da prisão. O Conselho relatou que sua decisão se baseou na entrevista, na revisão de registro e na deliberação. Nessa época, aproximadamente 6.000 pessoas haviam assinado uma petição online se opondo à libertação de Chapman. Alguns anos depois, já em 2014, o 8º pedido de liberdade condicional de Chapman foi negado. Chapman disse ao conselho, abre aspas, sinto muito por ter sido tão idiota e ter escolhido o caminho errado para a glória. Encontrei minha paz em Jesus, eu o conheço e ele me ama. Ele me perdoou. Ele me ajudou em minha vida de uma forma que vocês não acreditariam. O conselho não se comoveu, dizendo a Chapman que acreditava que, abre aspas, há uma probabilidade razoável de que você não viveria e permaneceria em liberdade sem violar novamente a lei. 2 anos depois, em 2016, a liberdade condicional de Chapman foi negada de novo. Chapman disse que agora via seu crime como, abre aspas, premeditado, egoísta e maligno. Em 2022, na 12ª audiência de liberdade condicional de Chapman, ele admitiu que sabia que o que fez era errado, mas, abre aspas, queria demais a fama e queria ser alguém e nada iria impedir isso. O Conselho negou a liberdade condicional citando seu desrespeito egoísta pela vida humana de consequências globais. Também observaram que sua ação deixou modificações duradouras e o mundo se recuperando do vazio que ele criou. A 14ª audiência de liberdade condicional de Chapman está marcada para agosto de 2025.